Que a graça e a paz de Jesus esteja em cada coração. Enquanto você vem se achegando e tomando lugar, e você também que está nos acompanhando pela celebração online, se prepara na sua casa. Eu quero convidar você nessa hora a fechar os seus olhos, a fazer a sua oração. Nós viemos aqui para buscar a presença de Deus, viemos buscar ao Senhor. Nós não viemos buscar a palavra de homem alguma, mas viemos aqui ouvir aquilo que Deus tem para falar a cada um de nós. Quero convidar você nessa hora a fazer a sua oração, o seu clamor a Deus, com suas palavras, com a sua simplicidade. Diga para Ele da sua vida, agradeça pela semana que você está tendo, porque apesar das dificuldades, o Senhor está sustentando você, não tem faltado nada na sua casa, você está saudável. Agradeça a Deus por tudo. Pai eterno, nós queremos nessa hora, ó Pai, buscar a Tua presença, invocar o Teu nome, Senhor, confessando diante de Ti a nossa falha, o nosso pecado, porque somos limitados, somos pecadores. Senhor, tem misericórdia de nós. E pedimos, ó Pai, por esta misericórdia, que o Senhor também ouça a nossa oração, o nosso clamor, bem como fale ao nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus, aqueles que estão aqui na celebração presencial, bem como também aqueles que acompanham pela celebração online, que onde estiverem sejam abençoados, tocados pela Tua presença, ó Deus. Prepara-nos, Senhor, para esse momento. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Quero dar as boas-vindas a você que está participando conosco hoje desta celebração, e vamos juntos louvar ao Senhor. Hoje nós estamos inaugurando nossa multimídia. Estamos aí trabalhando, se preparando. Se tiver alguma falha, algum erro, peço perdão desde já. Estamos nos adaptando. Ontem passamos o dia aqui tentando preparar tudo para deixar pronto para vocês, mas creio que até domingo vai estar tudo perfeito em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Jesus quer habitar no seu coração. O lugar que Ele quer habitar não é só esse espaço, é a sua vida, é o seu coração. Abra, portanto, a casa, a porta do seu coração, para que Ele possa entrar. Pode
com todo o seu coração. A casa que o Senhor quer habitar é a sua alma, dentro de você. Mais uma vez, declare: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele quer habitar em nosso coração, Ele quer habitar em você, Ele quer habitar em cada um de nós. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, declara: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A nossa prioridade deve ser de buscar o reino de Deus, de dar a Deus a devida honra, a devida glória. E vamos fazer isso agora louvando o Senhor com mais uma canção, com o título Venha o Teu Reino. E quero nessa hora também convidá-lo, você que separou para hoje a sua dedicação da sua oferta, do seu dízimo, a campanha do Quilo do Amor, que preparamos aqui, tanto para abençoar famílias, mais de 200 famílias já foram abençoadas através da cesta básica da igreja, e agora toda semana também moradores de rua são assistidos pelo trabalho social da nossa igreja. Vamos continuar trabalhando. Acabou o arroz lá, gente, acabou o arroz, hein? A dispensa. E bom que arroz está baratinho agora. Não está baratinho? Está uma bênção, mas vai bastar, fica calmo. E graças a Deus não está faltando nada, irmãos, tá? Deus tem suprido com abundância a nossa dispensa e podemos assim compartilhar com os nossos irmãos. Vamos louvar o Senhor. Você que separou para hoje, agradeça a Deus, dedique ao Senhor o seu melhor. Venha o teu reino.
Nós te adoramos, ó Deus, por tua bondade, por teu amor, pela tua justiça, ó Deus, que está acima de todo o céu. E nessa hora, Pai, nós aqui nessa terra, nós queremos, ó Pai, não somente buscar chegar à tua presença, buscando a nossa vontade, mas abrimos mão do nosso coração, da nossa vontade, para abraçar algo maior, algo melhor que a tua vontade. E a tua vontade fala sobre justiça, sobre equidade, fala sobre servir o próximo, e é o que nós queremos, ó Pai, através daquilo que o Senhor tem abençoado e ministrado em nossa vida. Queremos ser um canal de bênção para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para construir efetivamente um Brasil melhor, um mundo melhor. Precisa começar em nós, e por que não através dessa igreja, através dessas pessoas que nos ouvem, possamos ser esse instrumento, esse canal de bênção para todo mundo. Pai eterno, fala conosco nessa noite, prepara o nosso coração para receber a tua palavra, que ela não venha, ó Pai, com o intuito de aumentar a nossa inteligência, mas que ela possa dilatar os nossos corações, para que possamos levar mais a sério o chamado, a missão que temos a cumprir nessa terra. Muito obrigado, a Deus, por tudo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, querido. Boa noite, queridos. Que bom que vocês estão aqui. Obrigado a você que está também nos prestigiando por essa celebração online. Gente, já tem umas 4 semanas que eu comecei a pregar algumas mensagens, trazer algumas reflexões da palavra, inspirada em músicas da nossa música popular brasileira. Acredito que a nossa cultura, ela não é algo que devamos tratar com desdém. Jesus também foi uma pessoa do seu tempo. Ele usou elementos da cultura do seu tempo, da sua geração, para comunicar a sua mensagem de maneira mais efetiva aos seus ouvintes. Assim também, há 4 semanas atrás, senti vontade de pregar uma mensagem em uma das músicas do Titãs. Peguei um pedacinho daquela letra e ali construí uma palavra. Claro que meu objetivo não é fazer uma análise técnica da música, mas de me apropriar de alguma coisa ali para trazer para a nossa realidade. E o tema dessa mensagem de hoje, ela vem através de uma música de um cantor muito popular chamado Cazuza. Não vamos aqui hoje criar um conceito de valor quanto à sua vida, suas escolhas ou o seu destino trágico, porque sempre que eu vejo um jovem com o potencial daquele se perder tão cedo, para mim é uma tragédia. Mas quero aqui me apropriar da cultura, da música, que certamente está no imaginário de muita gente, para linkar, para poder fazer conexão com temas pertinentes da nossa espiritualidade. E essa música, não sei se você conhece, o tema da mensagem fala: tua piscina está cheia de ratos. É um trecho da música O Tempo Não Para, desse cantor. E é interessante porque as músicas dessa época, da década de 80, 90, eram músicas que tinham uma forte temática de crítica política e social. Todas elas eram músicas que continham uma crítica profunda. E é interessante que, ouvindo essas músicas, você percebe aqui e acolá uma alfinetada em algum assunto que estava na pauta daquele tempo. Essa música não tem nada a ver com alfinetada. Essa música é uma granada, essa música é uma bomba. Essa música traz temas e questões que são muito fortes, uma crítica social muito forte, uma crítica da conjuntura política da época também muito pesada, de maneira que esse termo que me chamou a atenção, a tua piscina está cheia de ratos, ele faz referência aqui à ostentação, ao luxo dos poderosos e corruptos do seu tempo, que
talvez, usando o dinheiro público, viviam em outro patamar de vida bem diferente daquele que vive até hoje a grande maioria da população brasileira. Na sua música, ele espera que esse tempo que passa e que não para venha a exibir, venha a desnudar a podridão da elite política brasileira, dando lugar a algo novo e melhor. Ele morreu, essa música já tem mais de 30 anos e pouca coisa mudou. Talvez esta vergonha agora esteja mais patenteada aos nossos olhos. E infelizmente ainda vivemos nesse tempo de ostentação dos poderosos e corruptos que se beneficiam do dinheiro público, por que não dizer do seu dinheiro, para viver e sustentar o seu luxo. Muita coisa mudou, mas ainda muita coisa precisa mudar. O triste, o lamentável disso tudo é ver que no desmantelamento desses poderosos, que o cantor na sua crítica fala tão fortemente, particularmente eu não esperava ver figuras que potencialmente trazem alguma representação no cenário evangélico. E aqui faço um parêntese para algumas notícias que são de domínio público, de conhecimento de todos nós, e que pelo menos deveriam nos assustar, nos entristecer. Recentemente nós soubemos de um pastor, não citarei o nome, líder de um partido político no estado do Rio de Janeiro, envolvido em um esquema de corrupção, organização criminosa, denunciado pela Procuradoria-Geral da República e apresentado nos autos do processo como um veterano da corrupção. Pastor. Ficamos estarrecidos com as investigações de um homicídio aqui no Rio de Janeiro, e também descobrimos que uma pastora e deputada federal tinha sido a mandante do crime, além também de conduzir ali uma organização criminosa com temas que nem vale ser comentado aqui nesse ambiente. Essa semana uma igreja evangélica foi indiciada por lavagem de dinheiro da corrupção no estado do Rio de Janeiro, com uma movimentação atípica de 6 bilhões de reais. 6 bilhões. Ano passado, fiz um seminário na minha graduação, fiz um seminário na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, e com um procurador da República, nós ficamos estarrecidos com a informação de uma operação na zona oeste do Rio de Janeiro para desmantelar igrejas da milícia, igrejas evangélicas da milícia, igrejas financiadas com dinheiro da milícia. Gente, tudo isso me faz pensar nesse surgimento quase que instantâneo de igrejas no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, por que não dizer em todo o Brasil? Igrejas que do dia para a noite nascem prontas, toda a estrutura mais top do mundo. Enquanto eu faço parte, talvez você tenha feito também parte de um tempo em que o adágio popular que dizia assim: ei, isso aí é obra de uma igreja, obra de igreja, ó. Não é assim, gente? Leva tempo, nós estamos aqui já há 14 anos e ainda tem muita coisa para fazer, porque é com muito sacrifício, é com muita luta, é com muito suor, faz um bazar, faz um mutirão ali, um esforço para conseguir as suas conquistas pouco a pouco. E me estranha esse surgimento espontâneo de igrejas com estruturas milionárias. Gente, como seu pastor, a minha função não é apenas trazer bálsamo para a ferida, mas também, por hora, trazer você junto e tirar algumas escamas dos nossos olhos, para que a gente possa perceber a realidade que nos cerca com um pouco mais de precisão, com um pouco mais de exatidão.
Nós temos adotado aqui na igreja uma postura que não basta a igreja olhar para o céu, esperando ansiosamente a volta de Jesus. Nós cremos na volta de Jesus e continuamos crendo nisso, é claro. Então o nosso negócio não é aqui, essa terra que vai aparecer, meu negócio é o céu. Nós temos adotado aqui uma mentalidade que não basta viver olhando para o céu, eu preciso olhar para baixo, eu preciso ver as pessoas que estão ao meu lado e perceber que para exercer o verdadeiro cristianismo, que talvez esteja sendo sufocado por tanta loucura do nosso tempo, a gente precisa servir, olhar mais para baixo, servir o outro, olhar nos olhos do outro e ser fonte de alívio e de esperança para tantos que sofrem nessa nação. E talvez não tenha dúvida em dizer que uma das maiores tragédias do nosso país se chama corrupção. A corrupção continua presente desde Cabral até hoje. O problema desse Cabral é o sobrenome dele, né, gente? Por que o sobrenome tem que ser Cabral? Poxa vida, depois você edita essa mensagem, né? Não bota o nome completo do pastor, bota parte, tipo Cabral. Mas desde Cabral a história continua mesmo, uma corrupção em cima de corrupção. Agora há pouco, nosso governador também, na Câmara aqui no estado do Rio de Janeiro, dos deputados também, está sendo votado o seu impeachment. Olha que loucura que está vivendo, gente. Que tempo doido é esse que a gente está vivendo. Como igreja precisamos entender e estar sensibilizados com o que acontece com pessoas que nos rodeiam. Eu quero servi-las com o amor de Jesus, mas não podemos nos importar só com a alma da pessoa, tem que me importar com o ser humano por inteiro, com a sua vida, com as suas dificuldades. Porque se você lê os evangelhos, você vai perceber que grande parte do ministério de Jesus, ele foi servindo pessoas. Jesus não se preocupou muito na questão do templo, da liturgia, da religião. Jesus entrou no templo, pelo menos na leitura que eu tenho do evangelho, você encontra Jesus entrando uma vez no templo, lendo a palavra, trazendo a palavra que deixa todo mundo meio duvidoso, e no outro momento ele entra no templo com um chicote na mão para poder desmantelar uma operação de corrupção que já tinha no templo de Jerusalém e que fazia da casa do Pai um lugar de enriquecimento ilícito. Veja que esse tema é antigo. Enfim, o verdadeiro discípulo de Jesus não pode estar preocupado apenas em salvar a alma, mas também ser fonte de salvação para a vida, para o corpo, para a fome, para a opressão, para a maldade e para tudo que nós vemos em nosso tempo. É por isso, irmãos, que na nossa igreja a gente tem olhado com muito carinho para essa pauta da questão social, porque não tem como, a meu ver, não tem como, é uma incongruência você dizer que ama Deus e não ama o seu próximo, você querer servir a Deus a quem você não vê e não servir o seu semelhante que você vê do seu lado passando fome. É ilógico, é irracional, você não tem utilidade, a Bíblia para você não tem a menor utilidade se você não consegue enxergar isso na Bíblia. Tem que se preocupar com o céu, é claro, tem que adorar a Deus, é claro, mas a expressão desse amor a Deus precisa ser no meu trato ao meu semelhante, a maneira como eu sirvo, a maneira como eu abençoo as pessoas que estão ao meu redor. Precisamos então, de certa maneira, superar um velho discurso que nós tínhamos. E quando digo nós, refiro-me especialmente a nós batistas, porque a igreja batista tem um discurso muito interessante, desde a época da Reforma Protestante até agora, de separação entre igreja e Estado. De fato nós não nos envolvemos em questões políticas, mas fica aqui o entendimento, nós não queremos nos influenciar em questões políticas partidárias. A nossa igreja nunca vai se envolver, nunca vamos levantar a bandeira, esse é o nosso candidato aqui, esse camarada aqui vai mudar o Brasil. Não é por aí, não nos envolvemos na politicagem, mas a igreja, ela tem tudo a ver com política, porque é interessante você ver esse conceito de política, que quando você fala política, hoje a palavra está impregnada de tudo que é ruim. Política, eu não converso sobre política, mas deveria. Porque lá em 384, quando Aristóteles escreveu o seu livro Política,
A política tem muito mais a ver com o que a gente faz aqui do que com aquilo que eles fazem lá. Porque muitas das vezes a resposta da igreja é muito mais rápida, muito mais eficiente do que a resposta do Estado. A título de exemplo, quando a nossa cidade começou a olhar para a situação de fome, o perigo de fome de muitas pessoas, a nossa igreja já tinha entregue 100 cestas básicas. Mas a nossa igreja é pequenininha, mas a igreja tem mais mobilidade para fazer esse trabalho, sempre teve. E quando ele fala sobre política no seu livro, Aristóteles ele divide política em duas questões, em dois temas. Primeiro, a questão da ética. A ética, ela fala sobre a questão da felicidade do homem na polis, na cidade. E a política, que é a cidade como sendo um ambiente para trazer felicidade às pessoas. Ou seja, o contexto, a sociedade deveria trazer felicidade para nós. E não é bem assim que está acontecendo, né? O senhor Aristóteles deve estar bastante errado sobre aquilo que acontece em nossa nação, por exemplo. Porque nós não estamos nada felizes aqui. Nós não estamos nada satisfeitos com o que está acontecendo em nossa nação. Talvez estender os seus olhos um pouco mais além das cercanias da sua vizinhança e olhar que existem situações reais de perigo, de fome, de miséria, de ameaças, e que a igreja precisa estar presente em todo o tempo. Não tem como, irmãos, estar feliz, vivermos aqui alienados com uma felicidade transcendental e não olhar para trás, não olhar para baixo e ver pessoas que sofrem, que choram. E precisamos então, como igreja, também militar nessa direção. E quando falo sobre isso, precisamos nós fazer isso. Quando eu falo sobre corrupção, gente, e sobre a necessidade que nós temos de tratar desse tema, talvez você pense assim: pastor, essa mensagem não é para mim, porque eu não tenho nenhum tipo de pretensão política, eu não quero concorrer a nada, eu não tenho ambições políticas. Essa mensagem tem tudo a ver para nós, porque quando você fala sobre políticos, eles não são alienígenas, eles são pessoas que vieram do povo, são pessoas comuns como eu e você, que tiveram um tipo de desejo de política, mas a semente da corrupção, ela não nasce quando a pessoa passa para o outro lado. A semente da corrupção está em nós, está em cada um de nós, está em mim, está em você, e nós precisamos tratar disso com o devido cuidado. Queria ler com você um texto, é um pouco longo, mas vale a pena a sua leitura. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, texto escrito 6º século antes de Cristo, bastante tempo atrás, mas que tem alguns apontamentos aqui que eu queria deixar para você. Diz assim a palavra do Senhor: visão que Isaías, filho de Amós, Isaías 1, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, porque o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, as suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada.
Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocausto de carneiro, da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu para que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar. Suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprenda a fazer o bem, busque a justiça, acabem com a opressão, lute pelo direito do órfão, defenda a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, porque o Senhor é quem fala. Veja como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem o direito do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso Israel anuncia: derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei seus juízes como no passado, seus conselheiros como no princípio, e depois disso você será chamado cidade de retidão, cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão, os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Vocês se envergonharão dos carvalhos sagrados que tanto apreciam, ficarão decepcionados com os jardins sagrados que escolheram. Vocês serão como um terebinto, cujas folhas estão caindo, como um jardim sem água. O poderoso se tornará como estopo e a sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Texto longo, mas um texto profético poderoso, falando à nação de Israel sobre as causas da desolação que se abatera sobre a sua cidade. E querido, se você trazer para hoje, você vai ver que tem muita equivalência com o nosso tempo. E aqui mostra para a gente justamente como que essa corrupção que habita em nós foi a causa da destruição de uma sociedade. E assim também nós precisamos tomar as devidas precauções para que, através de nós, um reino de justiça, de bondade, de amor se estabeleça, e não o contrário. Quais são as sementes? Quais são os indícios? Como é que começa isso no nosso coração? Como é que a corrupção ela entra na gente? E nesse texto aqui eu pude separar algumas informações para você. E a primeira delas é talvez não reconhecer a Deus. Não reconhecer a Deus. O texto no versículo 3 fala assim: olha, o boi reconhece seu dono, o jumento conhece a manjedoura, mas o meu povo nada sabe, nada compreende. O que está dizendo aqui? Olha, o boizinho no pasto sabe quem é seu dono, o jumentinho sabe quem é o seu proprietário, mas Israel não me reconhece como Senhor, não reconhece Deus. Querido, quando nós não reconhecemos a Deus, quando você não reconhece a Deus, isso é um perigo muito grande. Por que é um perigo muito grande? Pastor, porque todo mundo tem que reconhecer? Não, mas porque quando você não reconhece a Deus, você não reconhece um poder além de você mesmo. E quando você não reconhece um poder além de você mesmo, sabe o que acontece? Você acaba se tornando esse poder.
esse filtro moral se torna o seu filtro. Então aquilo que para você é justo, aquilo que para você é suficiente, é a régua que vai medir todo mundo. Quando eu tenho a Deus como Senhor, e a nós que somos evangélicos, protestantes, cristãos, nós temos a Deus como Senhor. O que eu estou dizendo? Que Ele é o meu referencial, que existe aqui um nivelamento moral em que Ele diz: olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. E é interessante, porque se você estender a sua mente, abrir a sua cabeça para além da nossa conjuntura, você vai perceber que até pessoas que não reconhecem a Deus como Senhor, mas que estão em outros segmentos religiosos, também tem um referencial de divindade, de divino, que para eles se torna como um nível de moral, de ética, um padrão a ser buscado. De certa maneira, a noção da espiritualidade, ela leva o homem a ser um pouco melhor do que ele é. Um homem que não reconhece a Deus, que não reconhece um poder superior além de si mesmo, ele acaba se endeusando. Ele não vê limites morais, ele não vê limite para nada. E acredito que daqui a alguns anos nós vamos olhar para trás, daqui a uns 10 anos nós vamos olhar para trás e vamos fazer a leitura do que nós estamos vivendo agora, e tenhamos grandes surpresas sobre o que acontece, sobre como o homem sem limite pode agir, não reconhecer a Deus como Senhor. Querido, preste atenção, porque nós vivemos em um país laico, né? Assim, nós estamos vivendo em um país laico, então não se pode falar de religião. Não, é o contrário, nós podemos falar de religião, porque somos um país laico. Nós não somos um país ateu, somos um país laico. Então, nós temos o direito de falar o que nós cremos, amém? O católico tem o direito de falar o que ele crê? Sim, senhor. O umbandista tem o direito de falar o que ele quer falar? Sim, senhor. O espírita tem o mesmo direito. Isso é laicidade. Eu preciso respeitar isso. Ele não pensa como eu, mas ele tem direitos. Ele tem um direito assegurado por lei. E assim como eu gosto que respeitem o meu direito, eu preciso também fazer o quê? Respeitar o direito do meu semelhante, tá? Corrupção, gente, ela permeia tudo isso. É interessante pensar como que não reconhecer a Deus pode trazer influência muito grande para a nossa vida. Para pensar, gente, a quantidade de gente que já morreu por esse coronavírus. Você consegue imaginar a quantidade? São 130 mil pessoas que já morreram no Brasil. Você consegue imaginar que o governo federal libera recursos para serem administrados pelos estados e municípios, e nós estamos vendo agora na televisão ao vivo políticos sendo presos por desvio de dinheiro da saúde? O que você consegue entender com essa notícia? Que essa pessoa, com uma canetada, ela matou milhares de pessoas. Aí eu fico pensando o seguinte: uma pessoa assim, será que tem temor de Deus, gente? Uma pessoa assim, independente da posição religiosa que ela tenha, ela não tem temor de Deus. Ela não reconhece a Deus como Senhor, porque uma pessoa que reconhece a Deus como Senhor, ela vai pensar assim: ei, peraí, não posso fazer isso, porque eu fazendo isso estou sentenciando milhares de pessoas à morte, e é uma morte terrível. Veja como que a falta de Deus, como a falta do divino no ser humano, corrompe a natureza humana. Por isso a palavra corrupção é aquilo que foi corrompido. Eu disse aqui algumas semanas sobre isso. Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, e quando ele toma do fruto do conhecimento do bem e do mal, se afasta, ele não se afasta só de Deus, ele não se afasta só do jardim, ele se afasta do propósito, ele se afasta do propósito da existência humana. Havia um propósito para o ser humano. Deus criou você com um propósito, Deus me criou com um propósito, e agora o homem começa a viver em função da sua própria ambição: serei igual a Deus,
ser igual a Deus. Então eu vou fazer o que eu quero, eu sigo o que eu quero, faço o que eu quero. Isso é perigoso, porque nós dependemos uns dos outros, nós vivemos em sociedade. Segunda evidência que eu pude perceber nesse texto encontra-se no verso 5 e 6. Diz assim: por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que haveriam de continuar a ser castigados? O profeta aqui questiona o motivo pelo qual deveria continuar a disciplinar. Por que eu preciso continuar disciplinando esse povo, já que não obedece, já que são indiferentes à disciplina? Eles não estão nem aí para a repreensão. Querido, isso é muito sério, porque quando o profeta fala, olha, não vou continuar, esse povo não deve continuar a ser castigado, a ser repreendido. Isso é pior do que ser repreendido, porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, versículo 6, que Deus disciplina o filho que ama. Ele corrige, assim como os senhores também o fazem. O filho que você ama, você disciplina, você corrige, você briga, você se estressa com ele, você luta por ele, para que ele tenha um futuro melhor. Se você o vê em um caminho ruim, você quer desviá-lo de lá, você quer trazê-lo para o caminho da retidão. Assim também o Senhor disciplina quem ama. E quando o profeta que fala, olha, não discipline mais, porque não tem jeito, está falando de pessoas que têm um coração tão corrompido que são indiferentes à disciplina, não se preocupam com a disciplina. Somos uma geração de pessoas que preferem ser enganadas com mentiras do que serem tocadas com verdades. Bom é o pastor que traz aquela palavra, adoçada, aquela palavra com mel, aquela palavra que você sai crendo que você é muito mais do que você é, e aí você continua vivendo uma mentira, você não se confronta, você não se analisa, você não para perceber que muitas das vezes aquilo que Deus não faz na sua vida não é porque Deus não teve poder, ou porque não é o tempo, é porque você não está cooperando, é porque você está na contramão, é porque você é desobediente, é porque você é relapso, porque você é procrastinador, e a gente vai evitando a disciplina, se desviando do caminho que Deus quer para nós. Também, versículo 9, diz assim: se o Senhor não tivesse poupado alguns, já estariam semelhantes a Gomorra, a Sodoma e Gomorra, pessoas sem limites, pessoas sem freio moral, pessoa que não aceita disciplina, ela vive um estilo de vida libertino, onde tudo é permitido, onde vale tudo, onde se vale tudo. Infelizmente, nós vivemos e podemos ver isso com muito mais exatidão em nosso tempo do que talvez há 20, 30 anos atrás. Nós somos filhos dessa corrupção quando nós brincamos com o pecado, brincamos com Deus, brincamos com o próximo, ultrapassamos o limite que deveríamos respeitar. Versículo 11, o Senhor faz uma dura repreensão a Israel, dizendo assim: por que você não me oferece tanto sacrifício? Por que vocês vêm à minha presença? Quem me pediu que entrassem? Gente, esse texto aqui é forte demais. Até o verso 14 termina dizendo: olha, a sua celebração para mim é um fardo. Deus fala, é um fardo. Ele está dizendo que a religião, na sua estrutura formal, muito preocupada com a estética, muito preocupada ali com a reunião, com fazer a liturgia do jeitinho certo, e deixava de lado aquilo que era o mais essencial, que era a justiça, que era o serviço ao próximo, que era ser uma pessoa justa, uma pessoa boa. Não adianta nada, irmão, você está dentro da igreja, isso agora está muito patente aos nossos olhos. Não adianta nada você estar dentro de uma igreja evangélica ou dentro de qualquer outro segmento religioso, se você não permite que a palavra toque o seu coração, que você seja transformado por ela, para se voltar para a justiça, para a bondade, para o amor, para o serviço ao próximo. Aqui a crítica que Deus faz à nação de Israel é que eles tinham uma religião meramente sacrificial, uma religião de rituais, mas de pouca prática. Não estava preocupado em servir, não estava preocupado em abençoar o semelhante, não estava preocupado em cuidar da agenda de Deus, e na agenda de Deus envolve aquele que sofre, aquele que hoje está
na zona de miserabilidade, aqueles que são excluídos. Essa é a agenda de Deus e deveria ser a nossa agenda também, penso eu. É interessante, tem um livro muito bom, o nome do livro é Justiça, de um professor, não sei se é de Oxford, o nome dele é Michael Sandel. Ele traz um caso muito bacana sobre a questão do tabagismo na República Tcheca. Esse caso é icônico, e o governo federal da República Tcheca queria fazer uma lei antitabagista. Não pode mais fumar, em toda a nação não pode fumar. E aí, nós sabemos que o fumo, traz o quê? Doença, complicações e tudo mais. Então tem questões de saúde envolvendo. Então foi feito um estudo lá e tudo mais, para levar esse processo adiante, para proibir. E é proibido. E aí os advogados dessas empresas entraram lá com a sua resposta, com outro estudo, dizendo dos benefícios do fumo para a nação da República Tcheca. E o argumento, gente, por incrível que pareça, o argumento foi o seguinte: olha o argumento, as pessoas que fumam morrem mais cedo, e morrem rápido. Elas não ocupam os leitos de hospitais, não ocupam. O custo efetivo para cada cidadão que morre por tabagismo é muito inferior àquele que fica numa UTI por semanas e semanas. E levantaram o valor, foi $1.123. Então é muito melhor que a pessoa morra de tabagismo, deixa morrer, porque vai morrer mesmo, mas não ocupe o leito. Olha que loucura. Aí você pergunta assim: qual dos dois você acha que passou? Qual dos dois? É por isso que a gente tem que continuar pregando sobre justiça, porque lá continua. O Estado entendeu que é muito mais vantajoso que as pessoas morram. É melhor, deixa morrer, porque aí não ocupa o lugar de quem realmente precisa ali, vai ficar, custa menos para o Estado. Quando nós lemos isso, é mais evidente que nós precisamos continuar orando e trabalhando. E quanto vale uma vida para Deus, gente? Você sabe quanto que vale uma vida para Deus? Vale mais do que o mundo todo. A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Deveria ter festa na terra também. Nós também deveríamos festejar com uma pessoa que se recupera, com uma pessoa que você consegue tirar do caminho da perdição, da corrupção, das drogas, e trazer para o caminho da vida, o caminho certo, o caminho de Deus. Você deveria também se alegrar, deveria também celebrar. Então o que precisa ser feito, pastor? Primeira coisa que precisa ser feito, gente, na minha humilde opinião, precisamos para ontem realinhar o nosso discurso religioso com a prática da fé. Precisamos. Olha o que diz aqui, versículo 16: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras. A crítica do profeta aqui não é apenas para denunciar o pecado, mas para trazer, recobrar o juízo. Ei, gente, faz o seguinte, cara, você precisa mudar, precisa realinhar as coisas. Essa música que coloquei o tema, a tua piscina da rede cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Tem tudo a ver com a gente, porque as nossas ideias, que são ideias altruístas, ideias de bondade, de amor, de servir, de ser bênção, precisam estar alinhadas aos fatos. Porque se eu creio que Deus é amor, e se eu falo no culto da igreja que precisamos amar o nosso próximo, nós precisamos fazer isso por fora, gente. Então eu preciso realinhar, trazer para perto. Eu preciso juntar isso de novo, que está muito, muito descolado. Aquilo que eu creio com aquilo que eu faço. Vamos construir algo mais justo. Algo mais justo. Realinhamento, discurso e prática. Versículo 17: aprenda a fazer o bem, busque a justiça. Precisamos perseguir aquilo que é justo, perseguir a justiça. Não precisa nem explicar. O reino de Deus é sobre justiça, é sobre fazer aquilo que é certo, correto, justo.
Pensa, gente, que Jesus era o único que tinha todas as prerrogativas para descer do céu, chegar na terra, sentar em seu lugar no templo e falar: a partir de agora eu mando, vai ser do meu jeito, e acabou e ponto final. Mas ele não fez isso. Ele foi servir, ele foi cuidar, ele deu atenção às pessoas que eram mais desprezadas da sua época, para nos deixar um exemplo, para nos deixar um testemunho. Gente, nós não seguimos um conjunto de normas filosóficas, nós seguimos uma pessoa, nós seguimos a Jesus. Quer viver o verdadeiro evangelho? Ei, para de se preocupar com o que o A está falando, o B está falando, o novo modismo do evangelho brasileiro. Preocupe-se com aquilo que Jesus fez. Olhe para Jesus. O que Jesus fez? Tem um livro muito bom, inclusive, Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Vale a pena a leitura. Tem até filmes sobre esse livro. Se fosse Jesus na sua pele, o que ele faria? Eu me lembro que uma vez era muito nova, muito jovem, devia ter uns 14 para 15 anos. A igreja, a primeira igreja batista em Ararama, ainda era na Praça da Bandeira, para você ter uma ideia. Era na Praça da Bandeira. Era garoto, ia para casa, fui para a igreja para uma reunião, não sei se era de jovens, não sei o que era, e eu com minha Bíblia embaixo do braço, todo arrumadinho, indo para a igreja, e eu passei por um caminho na Praça da Bandeira, e chegando tinha uma pessoa sentada na calçada, aparentemente um morador de rua, maltrapilho, todo sujo, e eu todo arrumadinho, sabe, engomadinho, cheirosinho, e todo bonito, você sabe que eu sou bonito, né? Aí, arrumadinho, lá em fundo, minha Bíblia embaixo do braço, e eu passei por ele, gente. Na hora que eu passei por ele, eu não sei se você já sentiu isso, que negócio no peito. Vai lá e fala comigo, mas eu estava muito arrumadinho, gente, estava uma gracinha. Aí eu continuei, porque eu estava muito arrumado, não parei não, mas o negócio apertou forte no meu coração. Vai lá, volta e fala com ele. E eu hesitei um pouco mais, e eu senti realmente Deus assim: vai lá e fala com ele. Não adianta nada você ficar arrumadinho, indo para a igreja e passa por uma pessoa que está precisando, não faz nada. E eu voltei. E você sabe que adolescente, gente, adolescente não tem vergonha de falar, adolescente é tão complicado, né? Aí eu cheguei, estava abaixado, e para ficar na estatura dele, eu abaixei também para falar com ele. Quando ele levantou a cabeça, ele não tinha um olho, mas parece que tinha caído naquela hora o olho, que tinha uma gosma assim, um negócio, e quando abre, é feio esse gente, é estranho. Imagina com um adolescente. Na hora que eu tive a visão assim, deu aquele impacto, mas eu continuei, e pude conversar com ele, orar com ele. Tratava-se de uma pessoa que tinha um histórico numa igreja evangélica, Assembleia de Deus, tinha se desviado por uma questão de decepção, se voltou para as drogas, para o alcoolismo, estava naquela situação ali orando e tudo mais, eu orientei, conversamos e tal. Eu fico pensando às vezes exatamente nessa figura que eu experimentei. Aconteceu comigo, não aconteceu com outra pessoa, aconteceu comigo. A minha pretensa religião, por algum momento, me freou, me segurou de fazer o que é certo. E às vezes a gente está nessa, irmãos. Às vezes nós estamos nessa. Me lembro que alguns anos atrás, aqui nessa igreja, eu assumi uma causa, abracei uma causa que fui criticado por alguns. Um jovem na igreja com problemas voltados à questão de homossexualidade, homossexualismo. E o pessoal falava assim: pastor, deixa quieto, não mexe isso não, o pastor não pode se envolver com isso. Eu falei: quê? Não é questão de ser pastor, é questão de ser gente. E abracei aquela causa e tal. E eu lembro de um comentário que a pessoa fez, que até hoje eu guardo no meu coração. A palavra foi assim: o que vão achar, pastor? Porque eu carregava, eu ia pregar em tal lugar, você vem comigo, vamos comigo, bota no meu carro, frequentava na casa, e até hoje um amigo. Aí a pessoa falou assim: pastor, o que as pessoas vão achar se ver o pastor junto dessa pessoa? Eu falei: o que as pessoas vão achar? Se eu soubesse o que as pessoas vão achar, eu não seria pastor, eu montava uma banca com a bola de cristal, né? Que eu saberia. Eu não estou preocupado com o que as pessoas vão achar, eu estou preocupado com o que Deus vai achar. A gente fica muito preocupado com o que os outros vão pensar, você está entendendo? Eu não vou lá no morador de rua não, porque o que as pessoas vão achar? Gente, eventualmente, fazendo ou não fazendo, as pessoas vão achar alguma coisa sobre a sua vida.
Sempre vai ter alguém para achar alguma coisa. Eu acho que você poderia fazer isso, eu acho que você não deveria fazer. Não se preocupe com o que as pessoas vão achar, preocupe-se com o que Deus vai pensar a seu respeito. A igreja, e você, igreja, precisa ser fonte de justiça, de bondade. A Bíblia fala, Romanos capítulo 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a igreja que nós precisamos ser, uma igreja que experimenta a justiça e uma igreja que ministra o perdão, assim como diz aqui no texto, versículo 18: venham, vamos juntos, assim diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, tornarão-se brancos como a neve. Ele estava dizendo: vem comigo, vem junto, porque há perdão. O perdão de Deus que foi ministrado sobre a sua vida, sobre a minha vida, amém? É o mesmo perdão que está disponível para qualquer pessoa lá fora, para qualquer pessoa, para qualquer um. Esse perdão está disponível. Eu sempre tenho dito isso, que todas as pessoas estão a um passo de Deus. O pastor, o papa, qualquer uma pessoa está a um passo de Deus. Ninguém está à frente, ninguém está atrás, todos nós estamos a um passo de Deus. Se você der um passo chamado arrependimento sincero, Deus te acolhe, Deus te recebe. Deus está preocupado com o seu coração, e esse coração precisa chegar para Ele como: Senhor, eu preciso de Ti, olha, eu dependo de Ti, eu não sou Deus, eu não sou Deus, eu não posso dar conta das demandas da minha vida, não consigo, então eu preciso de Ti. Qualquer pessoa, pastor, mas aquele traficante também? Sim, também. E aquele homicida também? Sim, aquele também. Se ele se arrepender dos seus pecados, se ele realmente buscar de coração, eu creio que ele será achado de Deus. Eu creio nisso. Você crê também, amém? E nós precisamos também o acolher. Deus o acolhe, e nós. E para terminar, gente, versículo 19 diz assim: condiciona. Tudo isso junto aqui, condiciona. Versículo 19: se vocês estiverem dispostos a obedecer. Se você estiver disposto a obedecer. Sem obediência, nada feito. Meu sogro fala com muita frequência: Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. E é verdade, gente. Nós vivemos um tempo que as pessoas usam Deus, usam o nome de Deus, usam de Deus para tratar das suas demandas pessoais, usam de Deus através de igreja evangélica com um propósito desvirtuado da verdade. Só que Deus não é para ser usado. Eu já expliquei para vocês isso aqui, já expliquei para todos vocês aqui. Por quê? Que lá no Antigo Testamento falava assim: não farás para ti imagem de escultura, nem de arte que está no céu, na terra e embaixo da terra. Eu expliquei. Porque a ideia que se tinha é que quando você constrói, você coloca a mão para construir, você está manipulando. É algo, é um objeto que você manipula. E o que ele está dizendo lá? Olha, eu não sou manipulável. Eu não sou manipulável. Eu não sou um objeto que você articular comigo assim: está tudo bem na vida? Esqueci Deus. Estou sofrendo? Deixa eu procurar aqui o Dorflex Deus, porque estou sentindo dor, então eu preciso de alguma coisa, uma igreja, eu preciso receber uma oração, um passe, alguma coisa, porque eu estou sofrendo. Gente, Deus é Deus, e Ele quer ter relacionamento com você, não é para ser usado, não é para ser manipulado. E quando eu falo aqui, gente, preste atenção que eu estou me reportando a nós evangélicos, a nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. Por isso que aquele velho discurso também precisa ser trocado. Para que você veio na igreja hoje? Eu vim para receber minha bênção. Está errado. Você veio porque você é uma bênção. Você veio para ser bênção.
na vida de outras pessoas, na sociedade, na sua família. Você não tem aqui para receber, sabe por quê? Porque Deus te abençoa lá na sua casa, Deus te abençoa na rua, Deus te abençoa no seu trabalho, em todo lugar Deus te abençoa. A igreja, eu não venho para receber, eu venho para me doar, eu venho para ser estimulado a, por onde eu passar aqui, ser um canal de luz, de bênção para todas as pessoas. Por isso a palavra diz: obedeça, atenda aquilo que Deus está reivindicando de você. E aqui, gente, é uma questão pessoal. Por quê? Porque é muito fácil, preste atenção nisso, é muito fácil você olhar lá para Brasília e falar assim: aqueles corruptos, ladrões, precisam ser presos. Cara, quem fez errado tem que ser preso mesmo. Mas e você? Hein? E você, quando recebe o troco a mais na padaria? E você, quando aparece lá uma situação e você, rapaz, aqui vou fazer a festa. É muito fácil julgar lá em cima, mas quem está lá em cima começou aqui, começou embaixo. São as pequenas coisas. Eu não sei como é que esses políticos não fazem aí uma coisa para abençoar todas as pessoas e dar alimento para todas. Você já alimentou alguém? Uma pessoa. Você cobra dele que alimente milhões. Você já alimentou uma pessoa? Já cuidou de uma pessoa? Foi justo, honesto com uma pessoa? A partir de nós, está entendendo? A partir de nós. Embora a música ela faça um apontamento para cima, talvez não seja só a piscina dos poderosos que esteja cheia de rabos. Talvez não seja só a piscina daqueles que estão lá ostentando poder que esteja contaminada. Talvez a nossa também esteja. A nossa esteja. Porque o nosso discurso não está correspondendo com aquilo que deveria ser. O que Jesus quer de nós, quer de mim, quer de você, é que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. Precisamos reaprender o que significa ser discípulo de Jesus, porque ser evangélico hoje, aqui no Brasil, infelizmente, não tem significado muita coisa. Os exemplos são péssimos. Infelizmente, parece também que dá mais notoriedade a esse tipo de coisa. Tem muita coisa boa acontecendo e tem muita gente boa trabalhando. Aí me parece que às vezes esses casos tomam uma proporção, um vulto, né? Muito grande. Tem muita gente boa, tem muita gente honesta, tem muita gente de Deus se doando de verdade. Vamos olhar para isso com mais carinho. Que comece em você, que comece em mim, em nome de Jesus. Amém? Pode fechar seus olhos, vamos orar. Pai eterno, nós queremos nessa hora te agradecer pela tua palavra, porque por vezes nós a abrimos e somos abençoados com palavras maravilhosas, palavras que restauram a nossa esperança, nossa fé, nossa alegria. E outras vezes nós abrimos a palavra e somos confrontados com ela. E essa palavra é uma palavra de muita confrontação, Senhor. Porque é muito fácil, Senhor, olhar para fora e apontar os responsáveis, os culpados pela crise, pela corrupção, mas é muito difícil olhar para dentro da gente mesmo e perceber que em nós também existem falhas morais, existem desajustes que precisam ser tratados. Apontamos com indignação a corrupção daqueles que ostentam poder, mas minimizamos os nossos atos de injustiça, o nosso coração endurecido para trato com o semelhante, ainda que se vangloriando de uma pretensa religião que professamos, mas que não muda a vida de ninguém, não serve ninguém além de si mesmo. Sim, nós não queremos andar nesse caminho mais. Queremos andar no caminho da justiça e da verdade.
Queremos ser discípulos de Jesus. Queremos reaprender o que significa ser discípulo, olhar para Cristo e seu exemplo, e andar e pisar onde Ele pisou, e tocar em quem Ele tocou, e olhar para as pessoas que Ele olhou, falar como Ele falou, compartilhar o pão com o necessitado, curar o doente, atender o desprezado, julgar a causa daquele que sofreu o preconceito do seu tempo. É para isso que nós estamos aqui, Senhor. Não apenas para apontar o céu e dizer Jesus voltará, mas para apontar para a terra e dizer Ele já chegou, Ele está aqui entre nós. E a mudança de vida, a transformação, a possibilidade de algo diferente a partir de mim, a partir de cada um de nós. E esse é o nosso desejo essa noite, Senhor, que nós sejamos esses condutores, esse canal onde o seu evangelho será comunicado de maneira mais prática, mais eficiente a quem realmente precisa dele. O homem precisa dele, o ser humano precisa dele. Dá-nos, ó Pai, essa palavra em nosso coração, quebranta o nosso coração para vivermos o verdadeiro evangelho de Jesus, um evangelho que se preocupa com aquilo que está na agenda de Deus. Senhor, usa a nossa vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos juntos louvar ao Senhor com uma canção, e essa canção também é uma oração, é uma profissão daquilo que nós cremos. Eu gostaria que você o fizesse agora, nessa hora.
querido, pela sua presença conosco nessa noite. Viva neste reino de justiça, de bondade. Esse é o reino de Deus, é o verdadeiro reino de Deus que nós deveríamos ser igreja. Querido, saia por aí compartilhando desse amor. Viva esse evangelho para além de você mesmo. Olhe para o lado, olhe para cima, claro, esperamos tudo de Deus, mas não deixe de olhar para o lado também. Tem muita gente precisando, muita gente. E nesse tempo então de pandemia, de quarentena, há sofrimento por todo lado. Pessoas choram, pessoas sofrem, pessoas estão sepultando seus entes queridos. A fome, a miséria, a falta de expectativa de vida, a falta de esperança quanto ao futuro. Falei domingo passado, a OMS alertou sobre os índices de suicídio que tem crescido muito por conta de falta de esperança para com o futuro. Querido, você é sal da terra. Sal, só um pouquinho já faz a diferença. Não precisa fazer muito não. Só um pouquinho de sal já dá uma diferença. E luz do mundo, a luz onde você ligar, ela vai brilhar e vai influenciar o seu ambiente. Assim também nós devemos fazê-lo por onde quer que andarmos. Que Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. Domingo estamos aqui juntos nas duas celebrações presenciais, às 11 e às 20 horas, e você é nosso convidado. Que Deus te abençoe.